Inclusive, a gente agradece a APAC, que sempre tem contribuído, já está aqui com a gente, fazendo parte da história do Bom Dia, né? A gente pode dizer que a APAC também, no dia que aniversariar o Bom Dia, ela está junto. Isso é muito bom, né? Bom, doutor, essa história da vape, talvez do vape, seja o que mais chama atenção, porque o cigarro existia uma certa proibição, não existia? Existia sim. Quero desejar primeiramente bom dia a todos. E o que aconteceu recentemente? Foi o acréscimo do vape ou dos cigarros eletrônicos. De forma de âmbito nacional, já havia em 2011 saído uma lei que proibia realmente o uso de cigarros em lugares coletivos, lugares fechados, mas ainda permitia os fumódromos, aqueles lugares que eram destinados para as pessoas fumarem em restaurantes, em bares. Em 2014 veio uma lei que tirou inclusive os fumódromos. Só que a lei ela falava sobre os cigarros de tabaco, os comuns, certo? E aí foi quando surgiu essa nova onda, essa nova leva dos cigarros eletrônicos. Acredito que demorou até um pouco para ser regulamentada realmente. E veio agora, com essa lei estadual, a regulamentação. Então, além dos cigarros, os vapes também são aplicáveis todas essas normas, Vanusa. Não é que só agora os cigarros vieram a ser, já vinham. Essa lei ela veio a complementar para incluir os vapes, os cigarros eletrônicos. E, hoje em dia, não sei se você já percebeu, os telespectadores perceberam, não existe mais fumódromo. Todo lugar, ou pelo menos é para ser assim, é proibido, terminantemente proibido você fumar em lugares públicos, tais como bares, restaurantes, lugares que sejam fechados. Ou até dentro do condomínio, que for em lugares fechados. Você só é permitido, hoje em dia, fumar em lugares que sejam abertos, ao ar livre, ou na sua própria residência. Pois é, doutor. Aí a gente entra numa questão tão complicada, né? Porque quando a gente fala de condomínio, a gente fala de ambiente fechado e eventos são fechados também. Tem eventos que são fechados, né? Exatamente. E aí chama atenção, porque assim, nunca se viu tanta gente praticamente fumando no rosto da gente. É verdade. No rosto da gente. É verdade. E a gente não sabe muitas vezes o que é que eles estão fumando ali, né? Exatamente. E isso agora é lei, a proibição é lei, e é passível, sim, de algumas penalidades. Isso é bom chamar a atenção, porque parece-me que as pessoas, quando elas sabem que existe uma lei, e que aquela lei parece que no pensamento deles não vem nenhum tipo de punição, levam meio que na brincadeira, né? Vanusa, agora o que é que acontece? A lei veio a regulamentar que existe sim penalidades, vão ser penalidades severas, que realmente visam impedir que isso aconteça. Se for visto, por exemplo, você está num barzinho, num restaurante e for visto alguém usando ou um cigarro ou um vape, recomenda-se que primeiramente você chame o gerente ou o dono do bar para que ele vá e faça uma advertência. Primeiro de tudo é realmente você ser advertido, advertir que ali naquele lugar não é permitido, é proibido contra a lei. Bom, e se mesmo assim a pessoa insistir em querer fumar em um lugar que é proibido, porque às vezes não quer obedecer o proprietário do estabelecimento. Exatamente. Você, enquanto cidadão, ou qualquer pessoa enquanto cidadão, enquanto consumidor, pode ligar para a polícia. A polícia vem e faz a retirada coercitiva da pessoa que está infringindo a lei. E, além do mais, se o próprio gerente, o dono do estabelecimento não fizer, ele pode também responder. Ou seja, se caso ele chamar e ele tiver a responsabilidade de dizer, olha, não é algo que eu desejo, já tentei, não consigo, no caso, ele fica tranquilo, né? Não, aí sim, aí ele mostrou que
fez todo o possível, porque realmente... Porque a gente sabe que existe. Existem pessoas que Existe. são Tem gente altamente que sai, inconvenientes. Infelizmente, tem gente que sai de casa com a intenção realmente de bagunçar o ambiente, né? É verdade. Mas aí, nesse momento, se ele tomou todas as precauções, chamou a polícia e aí fez a retirada, ele fica resguardado porque ele tomou as decisões. Agora, o problema é, se ele permitir, se ele fingir que não está vendo, fingir que realmente não está acontecendo nada, aí ele tem que tomar cuidado também, principalmente donos e gerentes, porque as punições vão vir severas. Nessa hora a gente até diz, olha, se você não tem um metre, tenha. Para que ele fique observando tem que ficar o ambiente. observando. Porque a gente sabe que tem situações, eu que, por exemplo, fiz, minha monografia foi em cima desse tipo de comportamento, de comportamentos, né, de atendimento dentro de bares e restaurantes, me lembro bem que existem situações que realmente, eu conversava com os próprios garçons, né, e donos de restaurantes, tem situações que eles não conseguem, é como se você tivesse com uma criança e ela te cegasse. Quando você pudesse observar, ela já não estava mais no lugar que você estava observando. Assim é nesses ambientes. Por isso que grandes restaurantes têm metres dentro do ambiente. Para quê? Porque a gente sabe que é muita informação ao mesmo tempo e tem que ter uma pessoa ali observando o ambiente para ver a questão do próprio atendimento personalizado. E aí, nesse momento, uma pessoa pode realmente, dentro do ambiente, cegar um proprietário. Exatamente. Né? E você tem que ficar atento. O que seriam as penalidades? As penalidades vão desde a advertência, multa. A multa pode ser de R$200 a 3 milhões. Nossa! A depender do caso, a depender da capacidade econômica, a depender do tamanho do estabelecimento realmente. Então, isso é algo que... Muito sério. Muito sério. Ao ponto de fechar o estabelecimento, né? Os donos têm que ficar bem observando bastante essas situações, bem como o alvará de funcionamento pode ser cassado, pode haver uma interdição temporária, entendeu? Pode haver ali um pedido de vistoria da vigilância sanitária. Então, são penalidades que, para quem é dono de um negócio, principalmente restaurantes e bares, é algo que é muito, 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 muito sério. Muito sério, porque assim, tem ambientes que não só é um ambiente de festa, mas também é um ambiente de comida. E aí o cidadão vai para lá para se sentar, né, para ouvir algo de qualidade e poder estar no ambiente, muitas vezes com a família, e aí de repente tem uma pessoa lá com seus vapes, simplesmente achando que o mundo é dela, né? E a gente tem visto aí, teve uma pesquisa em 2019 que mostra que 88% de todas as pessoas que foram entrevistadas no Brasil, elas concordam com a proibição, elas entendem realmente que os bares, restaurantes, os lugares fechados, hoje em dia houve essa mudança de mentalidade que não é mais um lugar para você estar fazendo uso de cigarros, sejam eles os normais, eletrônicos, cigarrilhos, charutos, qualquer tipo de fumo, digamos assim. E outra, doutor, a gente percebe que o ser humano ele é muito, parece que na base da pressão. Infelizmente. Quando vê que existe algo assim tranquilo, que, né, está relevando, as pessoas começam a ter um comportamento de novo inadequado. E aí não precisaria acontecer se as pessoas tiverem noção do que não é bom para o outro. Você não tem que fazer algo só para você, pensando em você. Você tem que pensar no outro. É o outro. Você sabe se o outro gosta desse tipo de coisa? Provavelmente não. Quem não fuma não gosta, quem não participa não quer. E isso é um direito que o cidadão tem porque ele está numa forma coletiva. E acho muito interessante essas informações que o doutor leva, até porque a gente já trouxe vários especialistas para cá de saúde e que falam do que realmente acontece, principalmente com os vapes, relacionado ao próprio câncer. Nós estamos vivendo um clima extremamente quente, né? Exatamente. E os problemas respiratórios estão aí. Quer dizer, muito mais do que penalidades, muito mais do que uma lei, é uma questão de educação, né, doutor? Não só educação, é saúde pública também, Vanusa, porque realmente é algo que é muito nocivo à saúde. E aí, só para você ter noção que existe uma consciência quanto a isso, mas infelizmente o brasileiro parece que ele só vai quando tem algo que o proíbe, ou faz algo que o proíbe, ou mexe no bolso,
que até trazendo também outra informação. Desses 88% entrevistados e dessa parte que eram fumantes ou faziam algum uso de algum fumógeno, 80% de quem fumava alguma coisa era a favor da proibição em lugares coletivos. Então, a gente sabe que há, sim, uma conscientização, mas é como você disse, enquanto não há uma lei que proíba, algo que mostre cabalmente que não pode ser feito, falta essa consciência do brasileiro. E, claro, saúde, isso em primeiro lugar. Antes de tudo, educação é muito importante porque você tem que prestar atenção no direito do outro. Meu direito começa quando o do outro termina. Agora, então, doutor, o que me chama a atenção é que recentemente um show nacional e internacional foi visto esse tipo de situação. Normal, assim, de boa, sabe? E aí é algo que também a gente pergunta, e nesses grandes eventos, vai funcionar também? o que é que acontece? O que nós temos, por enquanto, da lei é estadual. Então, os vapes... E quem vem de fora para cá? Aí eles podem vai ter que se adequar dentro a se adequar, eles vão ter que ser advertidos. O primeiro momento sempre é você advertir. Primeiro agora entrou em vigor no dia 26. Então, esse primeiro momento é de advertência, é de ensino, é de educação. Assim como já tem vários panfletos, vários informativos nos lugares onde a gente chega, nos bares e restaurantes, vão ser mudados para poder também dar visibilidade que os vapes entraram aqui no estado do Piauí, nessa proibição. Então, se alguém vier de fora, a primeira questão é avisar, olha, aqui não é permitido. Tem que estar ficcionado em lugares públicos e visíveis, de tamanho que seja possível qualquer consumidor ver. E ainda nós não temos uma lei federal para isso, mas acredito que o caminho é esse. O Piauí realmente foi um dos pioneiros nessa questão da regulamentação e da proibição do uso dos vapes, os cigarros eletrônicos de fato. Mas acredito que o Brasil vá seguir esse caminho. Com certeza. E aí chama a atenção da população, novamente, os donos de bares, restaurantes, né, de grandes eventos, para que se fique atento, porque, por enquanto, é um alerta. Mas acredito que não demore tanto tempo nesse alerta, né? Acredito que não. Então, nos shows também, prestem bastante atenção à produção de shows. Eu sei que é um pouco mais difícil controlar, mas tem que estar sempre atento e orientar, principalmente os seguranças, as pessoas que fazem o acompanhamento, para estar ali advertindo e pedindo realmente que não façam, porque no final, se for constatado ou se for denunciado, é a organização que vai ser penalizada, né? Num show desse que é imenso, dificilmente um ou outro a gente vai conseguir identificar para poder tomar uma providência individual. Então vai ser o produtor, né, a produção que vai ser realmente penalizada, Venusa. Ok. Faltou alguma informação para a gente levar para quem está em casa? Não, acredito que é isso, é uma conscientização, é prestar a mudança nos novos hábitos. Acredito que não vai ser assim tão difícil essa mudança, porque a gente já vinha há alguns anos, há mais de uma década, com essa proibição dos cigarros normais. Então é só uma nova adequação. E acredito que vai sim ter uma boa adesão, uma boa conscientização e a nossa saúde como um todo, a saúde pública da população vai agradecer bastante por isso. Verdade, doutor, eu quero agradecer e ao mesmo tempo quero dizer para vocês que dentro de casa eu, na verdade, sofro. É um depoimento, é um testemunho, né? Papai fumou 40 anos. É uma realidade, 40 anos. Hoje o papai tem enfisema. E só a família, as pessoas que o amam, sabe o quanto isso é uma doença triste, que vai fazendo com que a pessoa não tenha a oportunidade de ser, muitas vezes, uma pessoa feliz, alegre. Você sabe o que é você caminhar, dar poucos passos e não sentir a sua respiração? Você sabe o que é você querer estar num outro lugar, querer fazer uma boa caminhada e você saber que você não pode? Vocês não têm ideia do quanto é difícil. Estou falando isso
e tenho certeza que isso, de uma certa forma, pode chamar a atenção de várias pessoas. Se isso não acontece na sua casa, graças a Deus. Mas muitas pessoas sofrem com familiares que fumaram durante muitos anos e que hoje sofrem com enfisema, e eu posso dizer para vocês que é um sofrimento. Pessoas que poderiam estar aí no dia a dia, trabalhando, tendo sua qualidade de vida, felizes, e que infelizmente não podem mais voltar atrás e corrigir o que aconteceu na vida delas. Mas tudo que a gente quer é que você, que está aí do outro lado, corrija isso. Hoje você está bem, amanhã você está bem, depois da manhã você não sabe como você vai estar. Então, assim, é algo que a gente chama a atenção mesmo dos fumantes. Hoje, você ainda é jovem, você acha que é tudo muito oba-oba, beleza. Mas daqui uns anos é que você vai perceber o quanto um ar faz falta. É né? verdade. E assim, É papai verdade. comenta muito isso, ele diz muito, se eu pudesse voltar o tempo, se eu pudesse voltar o tempo. Então, assim, são experiências de pessoas que viveram e que têm sonhos ainda para realizar, que estão fortes aí para fazer qualquer outra coisa, mas não tem o respirar. Isso é respirar. muito sério, né, doutor? É seríssimo. Eu também tive um caso na família. Meu bisavô morreu muito cedo por causa de efizema. Começou a fumar Naquela muito. época era muito, era fama, era bonito, era charmoso, E se mas já não é começava mais. muito cedo. Acredito Sim. que ele começou com 11, 13 anos a fumar. Então, realmente é algo que a gente tem que prestar atenção, até porque a expectativa de vida está cada vez maior. Sim. Então, antigamente, quem tinha 60 anos já era considerado uma terceira idade. Hoje em dia, 60 anos está no auge. Você tendo saúde, tendo uns pulmões em dias, né? Você aí tem uma expectativa de viver até os 90, está tendo cada vez mais indícios aí do pessoal chegando aos 100, os centenários, tá? Tem pesquisas que estão realmente fazendo, comprovando esse avanço, mudança de hábitos alimentares, diminuição no uso do fumo, do cigarro, da bebida alcoólica, tudo isso contribui para E realmente tudo que a para a gente saúde quer pública. dizer para as pessoas que tudo que vem se vai, mas que você esteja com qualidade de saúde para viver o que você está vivendo aqui na Terra. Não é verdade? É verdade. Doutor, muito obrigada pela sua presença. Quem quiser entrar em contato com o doutor, vai aparecer aí na telinha o Instagram dele, tá bom? Pode falar com ele através também do direct e a gente agradece. Eu Sempre. que agradeço, Vanusa. Obrigado. Direitos e Deveres volta na próxima semana.